Então, nessa meditação de hoje, nós vamos meditar sobre a Virgem Maria nos passos de Jesus crucificado. E eu quero que vocês guardem 3 palavras como palavras-chave dessa meditação de hoje, que é o silêncio, ou seja, o silêncio de Maria durante a paixão de Cristo, esse silêncio que se prolonga também no Sábado Santo. Depois, a contemplação, isto é, a oração, esse olhar contemplativo dos mistérios de Cristo. E por último, a obediência. Maria que nos é modelo de uma obediência perfeita. Ela que ali no sofrimento de Cristo não se rebela contra nós que somos os pecadores e que com as nossas culpas infligimos sofrimentos ao seu Filho. Ela permanece obediente como o seu Filho ali na cruz, oferecendo aquele sacrifício. Então, guardem essas 3 palavras: silêncio, contemplação e obediência, como as palavras-chave. E antes de entrarmos propriamente nessa meditação com a Virgem Maria, eu queria primeiro entrar na beleza do sofrimento, a partir de um documento da Igreja de São João Paulo II, que ele escreveu lá em 1984. É uma carta apostólica com o título O Sentido Cristão do Sofrimento Humano. E lá nessa carta, que é um documento belíssimo, nós vamos ver o verdadeiro sentido do sofrimento humano e a sua verdadeira beleza quando unido ao sofrimento de Cristo. Porque nós sabemos que, como cristãos, o sofrimento não é um castigo de Deus infligido a nós como um meio que Deus pode se usurpar. Não. O castigo, ele é ou melhor dizendo, o sofrimento, ele é uma pedagogia de Deus. E lá, São João Paulo II vai nos dizer que em Maria os sofrimentos vão mostrar a sua fé inabalável. Ou seja, por meio daquele padecimento dela, vai brotar ali, vai nascer, vai emergir, vai florescer a virtude da sua fé, uma fé inabalável. E aí São João Paulo ainda acrescenta que desde a Anunciação, ou seja, desde o início dessa missão da Virgem Maria como mãe, ela vai entrever que a sua missão é compartilhar a mesma missão do seu filho. E nós, como cristãs, nós, como mulheres, como almas esposas de Cristo, temos também a missão de compartilhar da sua vida. E a sua missão é dar a vida. Aí está o sentido maior do sofrimento, que é se fazer dom, um dom de si mesmo, como Cristo. A partir da Anunciação, Maria vai entrevendo, vai percebendo qual é a sua missão. E aí a gente já vai vendo os passos, não, da Virgem Dolorosa, já no sofrimento ali, no nascimento de Jesus em Belém, quando ela tem que se distanciar da sua casa, grávida, prestes a dar à luz, e ir para outra cidade. Depois, o anúncio de Simeão: uma espada transpassará a tua alma. Depois, a fuga para o Egito. Herodes está ali, está buscando matar quem é aquele que vai tomar o seu trono, e a família tem que fugir. A família sagrada foge para o Egito, para a terra que outrora foi lugar do quê? Da escravidão para Israel. E Jesus vai parar ali, naquela região, que é sinal, símbolo do mal para Israel. Depois, a perda de Jesus no templo.
Imagine aquela agonia de Nossa Senhora por 3 dias inteiros procurando a Jesus. Ela e São José. Depois da infância de Jesus, nós sabemos que os evangelhos pulam essa etapa, essa parte, e já vão logo para a vida pública. E depois ali nós vemos também os sofrimentos da Virgem Maria. Imaginem as pessoas que iam até ela, caluniando, comentando, julgando seu filho, e ela tendo que ouvir tudo aquilo. Imagine a Virgem Maria também só, porque São José já havia ido para o céu, ou melhor dizendo, tinha adormecido. E estava sozinha. Jesus já iniciara a sua vida pública, então Maria foi deixada com seus parentes. E ouvia apenas os dizeres do que acontecia com Jesus por aí. E por fim, os seus últimos padecimentos, que foram, por assim dizer, os mais cruéis. Aqueles a respeito da paixão, morte de Cristo. Aqueles do Calvário. E Maria, ela é testemunha da paixão, primeiro pela sua presença, participando como? Com a sua compaixão. Ou seja, como é que Nossa Senhora se torna então testemunha? Não é fazendo coisas, não é tomando ali o lugar físico ali de Jesus na cruz, mas ela participa com a sua compaixão, ou seja, com esse padecer junto com o seu filho. E nós, como almas esposas, também podemos, juntas com Cristo, padecer com Ele. Por aqueles que não amam, por aqueles que não creem, por aqueles que vão longe. Junto com Ele, como vai dizer São Paulo, completar na nossa carne o que falta aos sofrimentos de Cristo. E não pensem vocês que, pelo fato de que Nossa Senhora não estava pregada ali na cruz com Cristo, ela sofria menos. Não. Muito pelo contrário, porque na alma dela havia um grande desejo de estar ali junto com o Filho, porque ela preferia morrer com Ele do que continuar vivendo sem Ele. Será que eu, irmã Márcia, prefiro morrer com Ele que continuar vivendo sem Ele? Porque algumas vezes nós fugimos de tal modo desse amor dele que, sem percebermos, vamos longe do seu coração, longe da sua vontade. Lá em Lucas 21, versículos 12 a 19, nós vemos um contexto de perseguição. O que diz Jesus? Antes de tudo isso, porém, hão de vos prender, de vos perseguir, de vos entregar às prisões, de vos conduzir a reis, governadores, por causa do meu nome. Isso vos será uma ocasião de testemunho. Tende presente em vossos corações não premeditar vossa defesa, pois eu vos darei eloquência e sabedoria, nas quais nenhum de vossos adversários poderá resistir, nem contradizer. Sereis traídos até por vosso pai e mãe, irmãos, parentes e amigos, e farão morrer pessoas do vosso meio, e sereis odiados de todos por causa de meu nome. Mas nenhum só cabelo de vossa cabeça se perderá. É pela perseverança que mantereis vossas vidas. Ou seja, aqui o sofrimento ele é um meio especial de verificar a semelhança a Cristo e a união com Ele. Então entendam, o sofrimento ele não é o fim. O fim no sentido de finalidade. Imaginem vocês se a paixão de Cristo se resumisse só ali na cruz. Me parece um mistério incompleto.
É por isso que nós agora estamos nos preparando para chegar à ceia pascal, chegar ao sábado santo, à noite, à vigília, para comemorarmos a Páscoa, para comemorarmos a ressurreição de Cristo, que entra vitorioso no céu. O sofrimento, por isso, não é o fim, minhas filhas, mas, como vai dizer São João Paulo, ele é um meio especial, ou seja, não é um meio como qualquer outro, de verificar qual é o grau de semelhança que eu tenho a Cristo, de união com Ele. E Cristo, com a sua morte, Ele vem vencer também essa repugnância que nós temos do sofrimento. Qualquer uma de nós, eu sou a primeira a afirmar isso, eu sou a primeira a querer fugir do sofrimento quando ele chega. Todas nós. E Cristo, com a sua paixão, veio vencer também essa repugnância que nós temos. Veio nos mostrar qual é a estrada real, qual é a estrada que os seus discípulos e discípulas de hoje devem seguir. O sofrimento, ele é um testemunho autêntico de que Deus existe, de que Deus é maior do que tudo. Então, se um cristão quer mostrar ao outro, ao mundo, quem é o seu Deus, ele o mostra através do quê? Do sofrimento, da fragilidade humana, do ser frágil. Me parece a coisa mais louca do mundo, não sei para vocês, mas isso me parece uma grande contradição, porque como eu vou mostrar que realmente Deus existe através disso, da nossa fragilidade? Me parece uma coisa absurda, e é verdade, como vai dizer São Paulo, a fé é loucura. Amar a Cristo é loucura. É através dessa minha pequenez, que eu posso revelar ao mundo o amor de Deus. E lá em João 15, nos versículos 18 a 21, nós vamos ver Jesus que diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas, porque não sois do mundo, a minha escolha vos separou do mundo. O mundo, por isso, vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: o servo não é maior que seu senhor. Se eles me perseguiram, também vos perseguirão. Se guardaram minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso eles farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conhecem quem me enviou. Aqui está outra passagem belíssima. Se o mundo vos odeia, e o mundo nos odeia, porque nós, buscando a santidade, vivendo a santidade, desmascaramos o pecado do mundo, que é não amar, não conhecer a Cristo. E isso gera uma imensa revolta do mundo contra nós. É por isso tantas tentações da carne. É por isso tantas tentações, tantos momentos onde nós vivemos uma contradição interior, buscando o que Deus quer e lutando contra uma mentalidade do mundo que há em nós. E o mundo não nos ama, porque em nós não há o que pertence ao mundo. É por isso que aqui nós devemos ter claro que nós pertencemos a Cristo e com Ele escolhemos nascer para uma vida nova. Para uma vida nova. É por isso que lá em João 16, no versículo 33, ele vai dizer: eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Aqui Jesus já deixa claro, não? Ele não conta historinhas,
não inventa contos, história de fadas, com finais que assim, nós vemos tudo perfeito, não. Aqui ele já nos diz: no mundo tereis tribulações, mas, porém, contudo, todavia, tende coragem, eu venci o mundo. Por que Jesus diz isso? Porque diante do sofrimento, nós enfrentamos um medo que é comum a todo ser humano. Qual é esse medo? Medo da morte. O que virá depois? O homem sente nas suas entranhas essa tensão, como que parece que a morte é o fim, é a expressão, a marca dessa nossa finitude, e é verdade. Mas não acaba aí. É por isso que a fé vem preencher, vem dar o sentido pleno do significado da nossa vida. A morte não é o fim. Simples assim. Não é. É por isso que Cristo vai dizer coragem, contradizendo ao nosso medo de ir em frente, de permanecer e lutar com Ele, a buscar uma vida santa. Por isso ele vai dizer, onde é que está pautada essa coragem? Naquela frase, eu venci o mundo. Essa deveria ser uma frase quase que de cabeceira para todas nós. Escrever lá no quarto, ali na cabeceira mesmo, no lugar em que nós todos os dias possamos ver. Para que não nos esquecemos de que essa é a vida que nós escolhemos como batizados. Essa é a vida de Cristo. A vida que o mundo não conhece, que o mundo rejeitou. E então, nesse eu venci o mundo, como é que Cristo vence? Pelo poder da sua ressurreição. E nós vemos no corpo glorioso, que nós vamos começar a meditar já a partir de amanhã, a ressurreição de Cristo. Nós vamos começar também durante essa oitava da Páscoa a ver as passagens onde Jesus se encontra com as mulheres, se encontra com os discípulos, já ressuscitado. E nós vamos ver algo muito particular dessas passagens, porque lá estão os sinais da paixão. Quais são? As chagas. As chagas, minhas filhas, elas não são esquecidas. Essa é uma das coisas mais belas que eu acho do corpo ressuscitado, glorioso do Senhor. Por quê? Certamente todas nós esperávamos que, com o seu corpo agora transformado, bem, não haveria nenhuma marca de sofrimento. E por que lá estão as chagas, então? Porque é das chagas que nós podemos concluir que existe uma força vitoriosa do sofrimento. Existe uma grandeza espiritual que supera o corpo. E esse superar é o que dá sentido à nossa vida, à nossa vocação. Por isso a resposta ao sofrimento, minhas filhas, ela não deve ser buscada na dimensão humana. Senão nós vamos fracassar mesmo, nós vamos desistir, nós vamos nos frustrar. Nós vamos largar tudo. Como gosta de dizer um padre que eu tenho por muito querido, ele diz, nós vamos chutar o balde, literalmente. Por isso que a resposta ao sofrimento, ela não deve ser buscada nessa dimensão de agora aqui. Nessa dimensão humana, é muito raso. Mas é no seguimento de Cristo que nós podemos então encontrar o sentido do sofrimento. E Cristo, minhas filhas, não vai dar uma resposta como nós gostamos, não daquelas respostas objetivas. Qual o sentido do sofrimento? E ele responde, tá lá. Não. É no seguimento dele que ele vai revelando o sentido na cruz,
Cada vez que nós vamos nos aprofundando no mistério da cruz, nós vamos entendendo ainda mais o sentido do sofrimento cristão. À medida que esse segmento vai se tornando cada vez mais sólido, cada vez mais profundo, nessa contemplação dele, nós vamos começando então a compreender. É por isso que o verdadeiro sofrimento vai gerar paz e alegria espiritual. Mas não é isento de luta e combate. Por isso que São João Paulo II vai falar de uma eloquência do sofrimento no mundo de hoje. O que quer dizer isso, irmã Márcia? Essa eloquência quer dizer que o sofrimento, aquilo que eu dizia agora há pouco, é a melhor forma, é a melhor linguagem de expressar quem é o meu Deus. É a melhor forma de testemunhar Cristo no mundo de hoje. Porque o mundo busca se isentar, busca todas as formas e meios para não sofrer. Não é que nós cristãos saímos por aí como masoquistas procurando o que sofrer como uma forma de ter prazer. Não, isso não. Mas o cristão acolhe de forma diferente o sofrimento. Existe um grande santo que ele dizia assim: todos os homens sofrem, todos, sem exceção, sem exceção. Mas existem aqueles que sabem sofrer bem, para dizer o cristão. Então, o sofrimento ele tem esse caráter de testemunhar. É a melhor eloquência, mais do que 1001 discursos que nós poderíamos convencer o mundo, etc. Mais do que qualquer coisa, o sofrimento é a forma real de testemunhar. É uma forma quase que profética nos dias de hoje. Porque o nosso pai fundador não sofreu com alegria no seu leito de morte, com tantas e tantas dores. Por 9 meses ali naquele leito, sofreu, padeceu por amor a Cristo. E o médico dizia dele que não ouviu uma palavra de murmuração, uma palavra de impaciência. E nós, quando começamos a sofrer, a primeira coisa é ficamos impacientes. Isso eu estou dizendo de mim. Quantos santos, não? Chiara Lute, que sofreu com aquele câncer. Nossa, uma jovem, 19 anos, tão pequena, e nos testemunha essa grandeza espiritual desse testemunho no sofrimento. Madre Teresa com toda a sua vida, não? Quantos santos não são esses testemunhos concretos? E a Virgem Maria é também esse testemunho, porque ela não disse muitas palavras no Evangelho. Podem ir lá procurar na Bíblia de vocês, etc., que vocês encontrarem lá. Muito pelo contrário, mas ela sofreu, e sofreu muito. E mesmo no sofrimento dela, ali no Calvário, vocês viram também nesse pequeno trecho de vídeo que eu mostrei, do filme da Paixão do Mel Gibson, ela consolava Madalena. Porque Madalena, coitada, ela estava desesperada ali. Perdeu o seu ponto central, perdeu o seu ponto de referência, que era o Cristo. E é belo porque aqui nós vamos então encontrar a plenitude humana, que é se fazer dom de si mesmo. É por isso que aqui nós devemos ser sempre solícitas, minhas filhas, ao sofrimento alheio também, e não indiferentes. Por que eu faço questão de frisar isso? Porque nós vivemos hoje uma cultura de indiferentismo, que é pior do que ódio. É a cultura do indiferente, tanto faz, não estou nem aí, não importa, não me interessa, e nada. Uma cultura perversa, maligna, porque exclui radicalmente esse amor ao outro.
E a Virgem Maria é aquela que se põe de pé junto à cruz. Contempla o sofrimento do seu filho ali. Com muita dor, muita. E a Virgem Maria, ainda hoje, como vai dizer São João Paulo, se põe de pé a contemplar aos outros e às outras que ainda hoje são crucificados. Ela não se faz indiferente à Virgem Maria. Nós também não devemos nos fazer indiferentes aos sofrimentos do outro. Eu me lembro esses dias, quando eu estava no ônibus e eu havia sentado numa parte do banco e fiquei sozinha ali. E de repente entrou um senhor, e aí ele estava todo assim, não estava bem vestido, estava carregando um monte de coisa. Eu falei, Jesus, esse homem vai sentar comigo? Quase assim, eu não queria que ele sentasse comigo. E ele sentou. E eu fiquei assim pensando comigo calada. Não seria ele a presença de Jesus para mim? Não seria ele o próprio Cristo disfarçado? Muitas pessoas eu vi olharem para ele com desprezo, algumas quase evitando, algumas fingindo que ele nem existia, porque ele estava com dificuldade para subir a escada. E eu pensei, meu Deus, eu não devo ser indiferente também a esse sofrimento, ainda mais eu que sou chamada a testemunhar esse vosso amor. E comecei então a conversar um pouco com ele. E foi engraçado porque ele começou a partilhar o seu sofrimento comigo ali naquele breve instante que a gente ficou junto naquele banco. E comecei a sentir realmente a dor que ele sentia. Eu falei, meu Deus, e meus olhos sem querer encheram de lágrimas. Eu pensei, não quero chorar aqui. Mas assim, foi belo viver aquele momento por não ter sido indiferente àquele sofrimento. Ali eu contemplava a Cristo que vivia naquele Senhor, naquele outro que também sofria. É por isso que a plenitude humana é se fazer dom de si mesmo, não é se fechar dentro de si. Muito pelo contrário. Por isso a vocação religiosa é um dom belíssimo. Porque nós nos escolhemos a fazer dom de forma integral a Deus e aos nossos irmãos. É belo, então, ainda ver a vida de Cristo e da Virgem Maria, que não é uma vida passiva diante do sofrimento, porque algumas vezes nós podemos viver de forma muito passiva esse sofrimento, né? Ah, tudo bem, chegou meu momento de ser crucificada, meu momento de sofrer, meu momento em que estão me caluniando. E a partir do momento em que nós acolhemos o sofrimento não de forma passiva, mas de forma ativa, dando sentido, nós vivemos de forma diferente. E aí nós alcançamos então, finalmente, o sentido desse sofrimento, que é transformar o mal em uma fonte de bem. Transformar aquele mal em uma fonte de bem. Porque o sofrimento ele nada mais é do que isso. É uma experiência do mal. É uma experiência de viver uma ausência de bem. Uma pessoa que sofre por um estado de saúde terminal, ela sofre pela ausência da sua saúde. Uma pessoa que sofre, não sei, sofre porque a mãe o abandonou. Ela sofre pela ausência de uma mãe, do amor dessa mãe. Então o sofrimento nada mais é do que isso, como vai nos dizer São João Paulo. É essa ausência do bem. Por isso que eu posso fazer então essa transmutação, essa transformação. E eu posso então fazer do mal uma oportunidade de amar, de dar amor. É aqui então que nós encontramos com a Virgem Maria. Vocês conhecem, imagino, né? As famosas 7 dores de Maria, de Nossa Senhora. Existem muitos santos que se dedicaram, quase que
assim, extensivamente a meditar sobre essas dores da Virgem Maria. Tem por aí vários escritos, meditações, que depois desse tempo que nós estamos tendo aqui, vocês podem também procurar, pesquisar e usar também para meditar hoje. E eu queria falar brevemente dessas dores de Nossa Senhora. As 3 primeiras estão relacionadas à infância de Jesus. E as 4 últimas estão já relacionadas à paixão de Cristo, a esse mistério da paixão. A 4ª é esse encontro com Jesus que está indo para o Calvário. A 5ª é a morte de Jesus. A 6ª é aquela lança e a descida da cruz, que Jesus recebe uma lança e depois desce. Depois, por último, é a sepultura de Jesus. E nós vamos ver então, brevemente, estas 4 dores de Maria. Essa 4ª dor é o encontro com Jesus indo para o Calvário. Eu usei as meditações de Santo Afonso, depois, se quiserem, vocês podem procurar mais a fundo. Elas têm um bom trecho naquele livro As Glórias de Maria, que vocês depois podem ir mais a fundo. Então, nessa 4ª dor, nós vemos que a mãe ama o seu filho. E que mãe não ama o seu filho? E quanto mais Maria não deveria amar a Jesus, porque em Jesus se encerrava o seu filho e ao mesmo tempo o próprio Deus que ela amava. Como que para dizer 2 coisas em uma só. Então Maria amava ainda mais esse Jesus. E no caminho ao Calvário, nós vemos, como vai dizer alguns santos, que a Virgem Maria, ela toma um atalho para se encontrar com Jesus. Naquele vídeo que eu mostrei para vocês no início, vocês viram, né? Ou no filme também do Mel Gibson. Maria toma um atalho, corre para poder encontrar com Jesus. E os santos vão dizer que no meio desse caminho, certamente, com certeza, ela ouviu injúrias. Certamente ela ouviu críticas a ela ou ao seu filho. E o seu coração padecia ao ouvir aquilo. Padecia sim, muito. Imaginem nós precisamos cada momento correr ao encontro desse Jesus que se encontra caído. Devemos nós nos colocar a caminho, como a Virgem Maria, que é capaz de encontrar um atalho. E o amor é tão esperto que ele é sempre capaz de encontrar novas e novas maneiras para poder reencontrar o seu amado. É criativo o amor, minhas filhas. Não é algo estático, monótono. Muito pelo contrário. O amor é sempre novo. E Maria corre. E vocês viram que ali, naquele trecho, Nossa Senhora parece que ela hesita em ir ao encontro do seu filho. Ué, como é isso, mamãe? Ela estava tão desejosa, mas parece que aquele momento ali ela não quer ir. E São João diz a ela: mãe, é a hora agora. Por quê? Ela quer vê-lo, mas ela não tinha coragem de olhar para o seu rosto, que era um rosto de dor. Não é que Maria está fugindo da dor, mas é uma dor tão aflitiva para ela ver o seu filho que sofre e ela não poder sofrer com ele. E ali Nossa Senhora toma coragem, sai correndo e vai ao encontro de Jesus que está caído com a sua cruz no chão. E ali naquele momento os olhares dos dois se fitam. São olhares cheios de dor, da mãe e do filho. A Virgem Maria ela queria abraçar o seu filho, mas ela é empurrada. Não permitem que ela fique próxima do seu filho.
muitas vezes, minhas filhas, o mundo vai nos afastar desse grande amor que é Cristo, porque não quer que nós nos encontremos com essa beleza do amor dele. Muitas vezes nós seremos empurradas, muitas vezes nós ouviremos injúrias, calúnias, perseguições, difamações, incompreensões, muitas vezes. E eu pergunto a vocês, a Virgem Maria, ela parou no caminho para ouvir o que os judeus certamente diziam a ela? Não. A Virgem Maria permaneceu ali escondida? Não. Ela foi ao encontro de Jesus na dor. Então, nos meus momentos de dor, de verdadeiro sofrimento, eu vou ao encontro de quem? De Cristo ou eu fico fechada em mim mesma? A melhor oportunidade de encontro com Ele é ali, nesses momentos chaves, onde eu experimento a minha pequenez, a minha miséria, a minha fragilidade. Não é no momento onde eu estou super me achando, onde eu estou super num nível de autoestima elevado. Não é nesses momentos onde eu me encontro com Ele. E às vezes eu posso até não encontrar Ele ali. Mas na cruz tenho certeza que Ele vai estar lá. Depois Maria, na quinta dor, que é a morte de Jesus, está ali no Calvário. Jesus ali é despojado, lhe arrancam as vestes. E ele, naquele momento, renova todas as suas feridas, não? Porque Jesus havia sido flagelado. E as feridas, por conta da roupa, estavam como que cicatrizando. E ali eles rasgam aquelas vestes. Renova a dor, novamente. Imagine o grito que Jesus não deve dar. Imagine a dor aguda que a mãe não sente. E ali Jesus é pregado. E ali ele é abandonado. E alguns santos vão dizer que Nossa Senhora, ela poderia ter se preservado desse vexame, de não se apresentar ali no Calvário, de pé, como a mãe de Jesus. Ela poderia ter permanecido na sua casa, longe. Mas a Virgem Maria, ela não cuidava de si, e sim da dor e morte do seu filho. Aqui está as causas dos nossos sofrimentos desnecessários, inúteis. Um cuidar de si mesmo, um fechar-se a esse amor de Cristo. Porque o que vai dizer Jesus, não? Em outra passagem do Evangelho? Ele vai dizer de forma clara que quem quer guardar a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida vai ganhá-la. E algumas vezes, por essa cultura do mundo, onde tenta sempre exaltar o indivíduo, colocá-lo sempre como que a sua autorreferência, colocar o indivíduo sempre no centro, nessa centralidade, no lugar de Deus, o fato de que essa cultura tem cada vez mais se cristalizado hoje, vai nos mostrando como nós vamos nos distanciando do centro onde está Jesus. E a partir do momento em que nós nos distanciamos desse centro, dessa contemplação da sua cruz, do seu mistério de amor, de paixão, nós sofremos. Sofremos por essa distância e sofremos por não conseguir encontrar o sentido do verdadeiro sofrimento. E ainda nos infligimos sofrimentos que são desnecessários. E qualquer coisinha se torna, então, uma grande dor. É por isso que a Virgem Maria nos ensina a olhar para Jesus ali. Ela levanta o olhar e fixa nele, não nela. Alguns santos vão dizer que ali no Calvário havia 2 altares. O primeiro era o corpo de Jesus, o segundo era o coração de Maria. Esses 2 altares que se ofereciam constantemente. Outros vão dizer que
Nossa Senhora, juntamente com seu filho, foi crucificada. E uma das coisas que eu acho que para mim me marca muito é o fato desse sofrimento de Nossa Senhora, que é o sofrimento de qualquer mãe, porque qualquer mãe deseja fazer o quê? Aliviar como pode o sofrimento do seu filho. Se tem um filhinho doente, ela vai querer preparar ali a caminha, vai querer deitá-lo ali, cuidar de tudo, estar ali juntinho, acariciá-lo, passar a mão na cabeça, reconfortá-lo, abraçá-lo. Qualquer mãe quer aliviar o sofrimento do seu filho. Mas a Virgem Maria, isso não é permitido, isso não foi facultado a ela. Ela tem que permanecer longe, distante de poder abraçá-lo, de poder cuidá-lo, de cuidar das suas feridas. E também Jesus ali sofria por não poder aliviar ou padecer o sofrimento de sua mãe. Porque a forma que ele poderia aliviar era estando junto com ela. E isso ele não podia, porque a vontade de Deus era que ele permanecesse na cruz. Então sofria esses dois amantes ali. Esses dois amantes sofriam por não poder estar junto um ao outro. E lá em João 19, nos versículos 25 seguintes, nós podemos ver o que vai dizer-nos o evangelista. Perto da cruz de Jesus permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo a mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à mãe: Mulher, eis teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis tua mãe. E a partir desta hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Então aqui contemplamos o silêncio de Maria. Um silêncio que é sem queixas. A sua única consolação nesse momento, sabem qual era? Era cooperar para a nossa salvação, oferecendo sacrifício, os sofrimentos do seu filho para a nossa eterna salvação. Era o único consolo que tinha a Virgem Maria. Era poder oferecer aquele sofrimento. E algumas vezes, minhas filhas, o nosso único consolo será este: poder oferecer o nosso pequeno sofrimento, por mais pequeno que seja, a Cristo. Se Deus permite que nós soframos e que esse sofrimento se prolongue por muito tempo, o nosso único consolo muitas vezes será este: Senhor, eu te ofereço esse sofrimento. Ofereço por aquele, por isso, pela conversão de tal pessoa, pela conversão dos pecadores. Ofereço, Senhor, por aquela pessoa XAB. Ofereço, Senhor, pelo alívio das almas do purgatório. Ofereço, Senhor, pela minha conversão. Muitas vezes, filhas, guardem isso. Nosso único consolo será a oportunidade de oferecer esse sofrimento unido a Cristo. Foi assim que a Virgem Maria se tornou a nossa mãe, mãe nas dores. É por isso que eu digo, olha, ninguém, mas ninguém mesmo, pode dizer que não é amado pela Virgem Maria. Ninguém pode não se sentir amado por essa mãe. Isso eu não dou direito a vocês. Para mim, é uma ofensa renegar esse amor da mãe.
É como que dizer, foi inútil esse sofrimento dela, é como que jogar no lixo, desperdiçar. Ela que se ofereceu ali, se imolou com Cristo, pela minha salvação. Por isso eu não posso desprezar esse amor de mãe. Como é que eu tenho honrado e tratado a Virgem Maria? Porque hoje nós vemos cada vez mais uma cultura como que uma cultura protestante, mas, na verdade, uma cultura nem tanto protestante, porque alguns protestantes até honram a Virgem Maria, mas uma cultura onde nós temos visto cada vez mais esse deixar de lado a Virgem Maria, esse banalizar a sua missão, a grandeza da sua missão. E nós, como filhas dessa mulher, nós somos chamadas a honrá-la nas pequenas coisas. A oração do Ângelus, a oração do terço diária. Podemos a cada momento invocar o seu Imaculado Coração. O que diz Nossa Senhora de Fátima, não? Nas suas aparições? Que o seu Imaculado Coração triunfará. E nós podemos então, durante o nosso dia, ir rezando jaculatórias, pedindo a esse Imaculado Coração que nos guarde para a vida eterna, que nos preserve do mal, do pecado. A nossa igreja, minhas filhas, é belíssima. Nos dá tantos meios, tantas formas. Ela nos dá a plenitude dos mistérios da salvação. E nós nos esquecemos disso, deixamos de lado, desperdiçamos, como se não nos fossem necessários. Então, a Virgem permanece perto da cruz, não longe da dor, mas na frente ali. Ela permanece o quê? De pé. De pé. E aqui vai dizer que Jesus vê a sua mãe. Jesus não sofre ali só a sua dor, mas sofre também a dor da sua mãe. E ali a Virgem permanece de pé, contemplando a Cristo que está elevado. E com ele, ela vai elevando o seu coração. E certamente ali no seu coração subiam 1001 preces. Era a linguagem silenciosa do amor. E os santos vão dizer que a Virgem Maria teria certamente padecido ali, teria desmaiado, porque o sofrimento era tão grande que se ela não tivesse sido sustentada por aquele olhar do seu filho, ela não teria suportado. É por isso que, como uma lembrança, Jesus vai nos dar a ela por filhos, na pessoa de São João. Ali, o momento em que Cristo dá a São João a Virgem Maria como mãe, é o momento em que ele nos dá esta mãe. E a partir daquele momento vai dizer o evangelista, João recebeu em sua casa aquela mãe que estava desamparada. E o restante das dores de Maria vão agora se dar todas juntas de uma vez só. As outras dores não, nós vimos, não? Teve o tempo da infância, ali a perda de Jesus no templo, a fuga do Egito. Depois nós vimos a Maria, Nossa Senhora que se encontra com Jesus indo ao Calvário. Cada uma se deu em um tempo. Mas essas duas últimas nós vamos ver. São quase que simultâneas, vão se dando uma após a outra. E a sexta dor é aquela lança que Jesus recebe e a sua descida da cruz. Aqui nós podemos deixar claro, né, que Maria ela já não encontrava nenhum consolo na terra, porque Jesus já tinha exalado o seu último suspiro. Jesus não poderia mais consolar aquela mãe, como agora ele tinha há pouco feito, não? Deixado ela com São João. Ele não podia sequer fazer mais nada, falar uma palavra, dar um olhar. E então vem aquela lança que é transpassada ao coração de Cristo.
interpretação que os santos fazem dessa passagem é uma das que eu mais gosto, porque naquele momento Cristo já tinha descido à mansão dos mortos. O filho já está morto. Então, quem vai sentir aquela dor não é Jesus, mas a Virgem Maria. E ela só não morre ali por um milagre, porque os santos dizem que no coração de Cristo morava a Virgem Maria. Então ela é atingida naquela lança. E Jesus não está mais ali para consolá-la. Depois descem a Jesus da cruz, descem ao corpo santo do Senhor. Imagine Nossa Senhora agora, que o recebe nos braços, que lhe tira a coroa de espinhos, que contempla as suas chagas. Eu, a cada momento em que o Senhor me permite passar por um sofrimento, sou chamada a contemplar essas chagas dele, que agora estão sendo imprimidas em meu coração, nas minhas mãos e nos meus pés. São as marcas dele, as marcas necessárias para entrar na vida eterna, porque o sofrimento é esse meio para alcançar a verdadeira vida, uma vida que não tem fim. Por isso vai dizer São Paulo, o que ele fala? Os sofrimentos de hoje não têm nem comparação com a glória que está por vir, que é eterna, infinita, para sempre. Enquanto os sofrimentos daqui são temporários, passageiros. E por fim a sétima dor, que é a sepultura de Jesus, onde Maria contempla o seu filho morto em seus braços, sem poder ouvir uma palavra de consolação dos seus lábios. E agora ela é chamada ao quê? A deixar o seu corpo. É um deixar, Maria sabe, um deixar para não ver mais. E aqui vai dizer alguns santos que os discípulos quiseram tirar logo o corpo de Jesus dos seus braços, porque eles tinham medo que Nossa Senhora também morresse ali, por perceberem tamanha dor que ela sentia. Então eles se apressam a tirar o corpo de Jesus dos seus braços e a embalsamá-lo. E a Virgem Maria tem que ver o seu Cristo entrando naquele túmulo, naquela gruta ali, vendo o seu filho ser sepultado. Maria então sepulta com Jesus o seu próprio coração. E eu, aonde é que eu coloco o meu coração? O meu coração está com Ele? Então a Virgem Maria se faz pequena. É por isso, minhas filhas, que ela é muito amada por Deus. E já encerrando, não nos esqueçamos que após a morte de Jesus, Maria continua na terra por mais alguns anos. E isso é causa do seu maior padecimento. Maria ali naquele sábado santo, hoje, ela revive todas as lembranças da paixão. Ela refaz o caminho de Cristo. É a primeira a fazer a via sacra. Ela vai refazendo o caminho do Filho. Não consegue ficar longe, mesmo que aquela lembrança seja uma lembrança de dor. E Maria permanece, então, como esse único ponto de referência para os discípulos e para as santas mulheres, porque o pastor havia sido tirado do meio e as ovelhas poderiam se dispersar. E a Virgem Maria permanece ali. Permanece padecendo por estar separada do seu filho. Por isso, minhas filhas, contemplemos hoje o silêncio dessa Virgem,
Contemplemos a sua atitude de contemplação, de uma alma que medita esses mistérios. Na perfeita obediência. Na perfeita obediência daquela que se entrega para dar nova vida ao mundo. A alma esposa, que é cada uma de nós, é chamada também a se entregar continuamente na cruz com Cristo para dar vida nova ao mundo. Completando na carne o que faltou, a paixão de Cristo. Assim, Maria, ela, antes de ser a nossa intercessora, minhas filhas, ela é o nosso modelo perfeito de santidade. É claro que nós podemos recorrer a ela e pedir muitas coisas. Pedir a graça da santidade, a graça da pureza, a graça da humildade, a graça da perseverança, e nós devemos. Mas antes de ser intercessora, ela é o nosso modelo de santidade. Porque viveu a vontade de Deus mediante os sofrimentos. Peçamos então a intercessão da Virgem Maria, esta Virgem que se faz ali, de pé, diante da cruz, para que também nós nos façamos de pé, permanecendo com Cristo. Por mais que seja dolorido o caminho, porque é um caminho estreito, mas ao lado dele, peçamos ao seu coração imaculado que nos guarde para a vida eterna, que seja esse nosso refúgio aqui na terra. Coração imaculado da Virgem Maria, rogai por nós.